dia chuvoso. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Diz assim, Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Diz assim: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Pai, graças te damos por esse tempo, te louvo pelas pessoas que nos assistem, pelas redes sociais e por esses que estão aqui, embora em um tempo chuvoso. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja liberada sobre o teu povo. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai amado, a viver no centro da tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tema dessa palavra: andando sobre as águas. São nesses momentos difíceis que nós precisamos praticar a nossa fé, andando sobre as águas. Começando nesse texto, algo que eu acho interessante é: enquanto Jesus despedia as multidões, Jesus disse o que para os discípulos? Entrem no barco e passem para o outro lado. Entrem no barco e façam o que, gente? Passem para o outro lado. Hoje o que mais nós vemos e o que mais nós ouvimos é um povo que não consegue acreditar na palavra de Jesus. São pessoas que não acreditam em uma ordem de Jesus, que não conseguem discernir entre a voz do mundo e a voz de Jesus. Sabe, queridos, Jesus ordenou os discípulos a entrarem no barco. Ele deu uma ordem para os discípulos, e a palavra diz que eles obedeceram, que eles entraram no barco. Sabe, os estudos dizem que para atravessar de um lado para o outro é mais ou menos entre 8 a 10 quilômetros. Olha que coisa, olha o tamanho da travessia. Olha o tamanho da distância de um lado para o outro. E aí, queridos, a gente olha a obediência dos discípulos depois que Jesus insistiu. E aí nós vemos os discípulos entrando nesse barco e começaram acredito eu, a remar. E começaram a remar e a remar. Pastor, o que significa ordenar? Ordenou. Olha que coisa tremenda. Significa forçar, compelir, insistir, ordenar. Gente, quantas pessoas Deus precisa insistir? Com quantas pessoas Deus precisa, sabe, até uma jumenta hoje está precisando falar de novo para ver se alguém consegue entender a voz de Deus.
Deus usa profetas, Deus usa homens, mulheres, Deus usa tantas coisas nesses dias. E muitos ainda ignoram a voz do Senhor. Muitos ainda ignoram a ordem do Senhor. Sabe? Isso claramente, essa ordem claramente sugere que os discípulos, eles estavam relutantes a entrar no barco. Por isso que Jesus ordenou. Por quê, pastor? Não sei, de repente Jesus queria despedir a multidão sozinho e colocar eles para irem logo para o outro lado. Mas na verdade, queridos, não foi bem assim. Jesus queria ficar sozinho para orar. Como assim, pastor? Preste atenção. Preste atenção. Quando Jesus dá a ordem para eles ultrapassarem para o outro lado, e lá no meio eles começam a ter alguns problemas. E é tão interessante, queridos, nessa nossa dúvida, na incredulidade de muitos que não conseguem discernir a voz de Jesus, dizendo para eles, dizendo assim, vai, atravessa essa situação, atravessa esse problema, e muitas vezes não ouvimos a voz dele, e nós começamos a fazer conforme a nossa vontade, conforme nós queremos, do jeito que nós aprendemos ou do jeito que nós queremos fazer. Eles tentaram ficar com Jesus, mas Jesus ordenou, brigou, vão. E aí eu faço uma pergunta: de que lado você está? Jesus disse, entre no barco e passem para o outro lado. E Jesus também está dizendo hoje, entra no barco que eu preparei para você. Em outras palavras, entra na vida que eu preparei para você e mude a tua direção. Olha que coisa interessante. Jesus insistiu com os discípulos para entrarem no barco. E Jesus hoje está insistindo conosco para entrar no barco que Ele tem preparado para nós. Para entrarmos na vida que Ele tem preparada para nós. Ele diz, eis que eu venho dar vida e vida em abundância. Ele diz o quê, queridos? Ele diz o seguinte, olha, tem uma nova vida para você. Tem um novo tempo para você. O que você prefere? Os discípulos tentaram, insistiram ficar no meio da multidão. E ele disse, ordenou, vai, passa para o outro lado. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que você não pode ficar entre a multidão deste mundo. Você não pode se igualar à multidão deste mundo. Jesus disse, sai, vão para o outro lado. Eu tenho coisas melhores e maiores para vocês. Sabe, muitas pessoas estão insistindo em ficar com as coisas desse mundo, e ficar vivendo nesse mundo como se nada tivesse acontecendo e como se nada fosse acontecer. Os crentes esqueceram, queridos, de andar por essa terra, de viver nessa terra, mas tendo a certeza que o lugar da morada deles é lá no céu. E quando nós esquecemos isso, queridos, nós nos juntamos à multidão, nós fazemos parte, começamos a fazer parte da multidão. E esse é o maior perigo na vida do crente, fazer parte da multidão. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? Já ouviram? É a maior mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. E muitas vezes, quase sempre, o povo está enganado em suas decisões, em sua postura. Qual lado você quer estar? Nós olhamos Jesus dando essa ordem para os discípulos atravessarem. E Deus está olhando hoje para você, está dando essa ordem, passa para o outro lado. Pastor, mas se eu tomar uma decisão na minha vida, eu vou sofrer retaliações, eu vou sofrer lutas, vai vir batalhas para me resolver, vai vir circunstâncias para me resolver. Querido, você tem que aprender uma coisa. Quando quem diz para você atravessar é Deus, não importa a tempestade, não importa o vento, não importa o que aconteça, se você crer, você vai chegar do outro lado. Se você crer que foi Ele que falou, foi Ele que te colocou no barco, você vai chegar do outro lado. Você acredita nisso? Então entra nesse barco. Barco da vida que Deus tem para você, que é o melhor.
Talvez não pareça, mas é o melhor. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, que um dos objetivos de Jesus, o que era? Era passar tempo a sós com Deus. E passar, e agora para nós, hoje Jesus nos ensinando, e passar tempo a sós com Deus é prioridade. Da mesma forma que era prioridade Jesus passar tempo a sós com Deus, eu quero dizer para você nesta noite que é prioridade você ter um tempo a sós com Deus. Jesus coloca os discípulos para passar, dispersa a multidão todinha, e a palavra diz que ele sobe a um monte e vai orar. Ele quem? Sozinho, orando ao Pai. Ele está nos ensinando. Queridos, nós oramos no coletivo, nós oramos em família, e nós também precisamos orar sozinhos com Deus. Só nós e Deus. Sabe, se eu realmente desejasse estar nesse momento a sós com Deus, nada me impediria de estar a sós com Deus. Como é que você está dizendo isso, pastor? O que eu estou dizendo é, se você realmente desejasse estar com Deus, nada te impediria de buscá-lo. Sabe, queridos, eu tenho meus momentos a sós com Deus. Eu tenho meus momentos sozinho, eu e Deus. E quando a pastora chega, ela vê o que eu estou fazendo, ela já sai de fininho, porque ela sabe que eu estou a sós com Deus. Eu estou no meu monte, eu estou na minha montanha, eu estou na oração, eu estou na minha meditação entre eu e Deus. Sabe, Jesus mostrava e mostrou para nós que é prioridade se relacionar com Deus. Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido os teus problemas que você tem colocado à frente da tua intimidade com Deus? Sabe, de tudo que se fala nos evangelhos, a oração é a mais importante. De tudo que se fala no evangelho, a oração é a mais importante. Nós temos tido às 6 da manhã, eu e alguns homens temos nos reunido para orar. Não só para orar, mas para conversarmos sobre família. E eu aproveito um tempo para discipulá-los, para mostrar para eles, para conversar com eles. E eu coloco a minha vida como exemplo, eu coloco a minha família como exemplo. E talvez você diga assim, pastor, como assim? O exemplo que eu dou é o exemplo que ele vê, que cada um vê. E isso tem trazido para nós uma paz, tem trazido para nós uma alegria, tem trazido para nós um tempo muito gostoso de comunhão com Deus e com os irmãos. Quando começamos a orar, cada um vai para o seu cantinho, está a sós com Deus. E a nossa oração dessa semana é família. Nossa oração é que os homens assumam seu papel de provedor, de abençoador, aquele que impõe as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, aquele que abençoa os seus filhos, a sua esposa. Sabe, queridos, e o que nós estamos fazendo? Para fazermos isso, precisamos ter intimidade com Deus. Para fazermos isso, temos que quebrar vários paradigmas. Sabe qual é o segredo de uma vida espiritual vitoriosa? É a oração. É a oração. É passar tempo com Deus. É estar com Deus. Sabe, são os momentos a sós com Deus que faz a grande diferença. Eu digo para você, e eu creio que quem está comigo às 6 da manhã sabe disso, tem sentido isso, que o seu dia parece que fica mais leve. Que o seu dia parece que fica coberto, você se sente protegido, sim ou não? Quem é os homens aqui que estão comigo? Sim ou não? Melhor ou melhor o seu dia? Parece que você trabalha mais leve, sem opressão, sem pressão. Sabe, você consegue ver as saídas. Por quê, queridos? Você consegue ver saídas nos problemas que você não estava conseguindo enxergar. Por quê, queridos? Porque quando você se relaciona com Deus, Deus abre teus olhos espirituais. Deus, Ele abre a tua mente para entender o que está acontecendo, porque o reino espiritual está se movendo contra você e contra a tua casa. A oração é a intimidade. A oração precisa haver para que haja intimidade com Deus.
Sabe, Jesus, ele gostava de estar com a multidão. Gostava de estar no meio do povo, sim, é verdade. E é bom se relacionar com as pessoas, sim ou não? É muito bom se relacionar, todavia, queridos, melhor é relacionar-se com Deus. Melhor é se relacionar com Deus. Assim era a vida de Jesus. Ele não trocava, queridos, ele não trocava a intimidade com Deus por uma multidão. A pergunta que eu faço, e você tem trocado? Tem deixado Deus de lado por causa dos teus negócios? Tem tentado resolver os teus problemas no braço? Na garra? Se eu tenho uma luta, um problema, a primeira coisa que eu vou fazer é conversar com Deus. E falar, Deus, olha aqui o problema, a situação, como é que a gente pode resolver? Sabe, quando o som da igreja parou, eu falei assim para Deus, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Eu fui orar, falar com Deus. E Deus começou a trabalhar nisso. Deus começou a fazer. E assim, em prazo de 1 ou 2 dias, a potência que nós precisávamos comprar já está aqui na igreja, e esse som já está fazendo barulho por causa disso. Tudo é movido, queridos, por fé, oração, intimidade com Deus. Como é que é a vida dos seguidores de Jesus? Como é que é a vida dos seguidores de Jesus? Queridos, preste atenção numa coisa. Não há nada fácil para os seguidores de Jesus. Por quê? Porque nós temos uma oposição ferronha de Satanás. A Bíblia diz em João 10,10 que ele veio fazer o quê, gente? Ele veio te carregar no colo, ele veio brincar com você? Não, ele veio te roubar, te matar e destruir. E é uma luta, uma batalha constante. Como é que é a vida de um seguidor de Jesus? Como é que é isso, pastor? Olha para a vida de Jesus, era de oração, era de serviço. Como deve ser a vida de um seguidor de Jesus? Queridos, a única forma de você não ser chamado de um religioso é você vivendo em intimidade com Deus. A prioridade de Jesus era passar tempo com Deus. Qual é a sua prioridade? Como é que é a vida dos seguidores de Jesus, gente? Como é que é? A vida dos seguidores de Jesus é uma vida de obediência. É uma vida de obediência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Meu filho, não adianta você andar na igreja, caminhar para a igreja e não obedecer os mandamentos do Senhor. Eu acho incrível, algumas pessoas quando estão com problemas, elas vêm à igreja, fazem uma campanha e parece que resolve o problema e aí deixam de vir à igreja. Aí só voltam a vir à igreja, a ouvir a palavra novamente quando tem problema. O que é isso, pastor? A vida de um discípulo de Jesus é uma vida de obediência. É uma vida de obediência. Sabe, os discípulos obedeceram a ordem do mestre, eles obedeceram. Eles estavam no meio do mar. No meio do mar, eles estavam lá, queridos, assim, ó. Demorou horas para eles chegar lá no meio. E aí eles começaram a enfrentar dificuldades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você aceitou a Jesus, foi tudo de bom, sim ou não? Você foi feliz e tudo mais, você entrou no barco. Está entendendo? No começo foi tranquilo. Mas a palavra diz que quando chegou no meio, começou a tempestade. Começou os ventos, começou as lutas. E aí, queridos, é assim que acontece conosco também. Quando começamos a andar com Jesus, é uma maravilha. Mas quando chegamos na metade do caminho, vem o vento forte, vem as lutas, aí começam as dificuldades, e essas dificuldades é para provar a sua fé. Se o barco aqui está simbolizando para nós a nossa vida com Jesus, eu quero perguntar para você, como está esse barco? Como está a sua vida? Como é que você está vivendo a tua vida? De que forma você está vivendo? Você está no barco que Jesus mandou você entrar?
Sabe, Jesus mandou os discípulos atravessarem para o outro lado. Mas chegou na metade do caminho, havia o quê? Vento forte, eles estavam já com medo, assustados, porque a onda batia, que eles no barco jogavam o barco para um lado e para o outro. E a palavra diz que Jesus viu eles com dificuldade. Ele viu o barco sendo açoitado para um lado e para o outro. Ele viu o barco sendo ameaçado por ventos contrários, quer dizer, contrariedades. Como é que está a nossa vida? Você está firme no barco? Eu lembro de uma música quando eu era pequeno, não sei se vocês vão lembrar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Na viagem para Jerusalém. Amém. Quem é o teu piloto? Quem é que está no teu barco? Quem é que está na tua vida? Quem é? Quem é que dirige você? Quem é que comanda você? Queridos, presta atenção, nós temos uma missão. Embora no meio do mar haja agitações, no meio da nossa vida haja agitações, haja desafios, haja lutas, haja dificuldades. Queridos, quem mandou você entrar no barco foi Jesus. Quem deu a ordem para você chegar do outro lado foi Jesus. Agora é a tua fé de acreditar na palavra que foi liberada, que vai fazer você chegar na tua vitória, que vai fazer você chegar onde precisa chegar. Jesus não disse para eles que não haveria lutas. Jesus não disse para eles que o mar ia ser calmo até chegar no final. Jesus disse para eles: entra no barco e passem para o outro lado. Jesus não disse para eles: vocês vão chegar do outro lado tranquilos, nada vai perturbar vocês. Ele disse isso, irmãos? Não disse. Não disse. Ele disse: passem para o outro lado. E no meio do caminho, eles começam a passar lutas. Eles começam a enfrentar dificuldades. Eles poderiam tentar voltar? A Bíblia não diz que eles tentaram voltar. A Bíblia diz que eles começaram a viver dificuldades, a ter momentos difíceis ali dentro daquele barco. Eu tenho certeza e convicção que eles disseram assim: vamos tentar voltar, mas não voltaram. Tenho certeza e convicção que um ou outro disse assim: rapaz, vamos tentar voltar. Mas o vento não deixava nem voltar e nem ir para frente. O vento não deixava porque eles estavam vendo que o vento não deixava. Mas se eles tivessem crido na palavra de Jesus e dissessem assim: vamos continuar remando, porque Jesus disse que nós vamos chegar lá. Ele deu uma ordem para nós chegarmos lá, então nós vamos chegar. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar, e quando estiver pronto eu vou voltar para buscar vocês. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Esta palavra, ela tem, esse versículo, no momento da tempestade, ele tem tudo a ver com a nossa vida. Quando Jesus também disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis lutas, no mundo você vai ter ventos, tempestades no mundo. E qual vai ser a sua posição? Qual vai ser a tua postura? É ser afastado dos caminhos do Senhor? É ir viver a tua vida nesse mundão aí? É ir curtir a vida? Não, pastor, a igreja dá muito trabalho. Não, pastor, está na igreja, eu vou lá, assisto um culto e volto. Deus não quer você assim. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele. Deus quer que você tenha um compromisso com a missão que Ele nos entregou. Sabe, às vezes a gente passa na vida um bom tempo lutando sozinho, sim ou não? Parece que a gente está sozinho. E a gente procura: cadê Deus? Cadê Deus? Onde está Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Deus sabe até onde você pode chegar. Alguns não conseguem continuar lutando e desistem. Eles desistem por quê, pastor? Porque não atentaram para a palavra do Senhor. E quando aqueles discípulos, eles passam um bom tempo lutando, a palavra diz que
Jesus viu o drama deles. Jesus viu o que, gente? Eu não sei qual é o drama, qual é a luta, qual é a dificuldade que você está vivendo. Mas eu sei que no momento certo, Jesus vai ver. Jesus vai ver a tua luta, Jesus vai ver a tua dificuldade. E Ele vai até você, para levar você a um lugar calmo e tranquilo. Essa é a tua vitória. Vocês estão entendendo, igreja, o que eu estou dizendo hoje? Jesus viu o sofrimento. Não pense que Jesus não vê o seu sofrimento, porque Ele vê o seu sofrimento. Mas a palavra diz que eles sofreram um tempo. Jesus permite que você batalhe. Sabe, quando Ele olha para você, diz assim: rapaz, eles não vão dar conta. Eu acredito que eles não entenderam a minha palavra, mas eu vou lá para resolver o problema. Até onde você consegue ir, Jesus espera. Chegou aonde você não dá mais para ir, Jesus levanta e olha, tem que ir lá. Você crê que está quase na hora de Jesus ir lá? Na tua casa, na tua vida, você crê? Por quê, pastor? Porque já não tem mais jeito. Então é só Jesus para acalmar. Só Jesus. Sabe, Jesus está vendo o drama que talvez você esteja passando ou vivendo, eu não sei. Sabe, às vezes nós somos tentados a pensar que Deus não se importa com a nossa vida. Às vezes você é tentado e perguntar: onde é que está Deus? Eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo. Deus está onde sempre esteve. Agora tem uma coisa que você precisa entender. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Para de ficar choramingando para Deus. Levanta-te com autoridade. Porque Jesus diz assim: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Vão. E tudo o que pedires em meu nome. Olha aí, Jesus dando uma carta, uma ordem, uma ordem de poder, uma carta escrita, autorizando você a usar o nome dele. E aí você começa a entender o propósito, aí você começa a ler a palavra e começa a entender, quando diz assim: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, tudo posso naquele que me fortalece. Você começa a entender, queridos, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos conceder vitória sobre a morte e para vencermos todas as dificuldades nessa terra. O problema é em que você está, o que você está vendo e em quem você está acreditando. O nosso problema é que acreditamos mais nas circunstâncias do que naquele que pode te levar até o outro lado. Naquele que deu a ordem para você ir até o outro lado. É isso, pastor. Preste atenção no que eu quero dizer. Sabe, a palavra diz que Jesus, Ele vê as nossas lutas. Ele vê as nossas dificuldades. E quando Ele percebe que precisamos de ajuda, Ele se aproxima de nós. Sabe, Ele chega mais perto de nós. E aí você ouve a voz dele, naquele tempo de intimidade, você ouve a voz dele dizendo assim: não temas, eu estou contigo. Mas se você permitir que a situação difícil que você está passando te envolva de tal forma, te envolva por completo, isso vai tapar os teus ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. E a única voz que você vai ouvir é a voz da tua consciência e a voz de Satanás dizendo: já era, desiste, joga fora, não dá mais. Mas em nome de Jesus eu creio que quando você estiver na situação difícil, Ele vai se aproximar de você e você vai conseguir discernir a voz dele dizendo: não temas, eu estou contigo. Você não vai ouvir a voz dele dizendo assim: acabou o problema. Não, você não vai ouvir. Você vai ouvir ele dizendo: não temas, eu estou contigo. Por quê? Porque toda situação na vida que nós passamos, queridos, nós crescemos com isso. Toda situação na vida que nós passamos, embora muitas não foi Deus que causou para você, foi você mesmo que causou para você, Deus usa para fazer você crescer. E aí Ele te diz: não temas, eu estou contigo, vamos embora, vamos passar. O salmista diz no Salmos 23 o que, gente? Ele diz: e ainda que eu ande pelo vale de quê? Da sombra da morte. O que mais? Não temerei, porque tu estás comigo. Quem está contigo, meu irmão? Quem está contigo, meu irmão? Quem está contigo?
Deus está contigo. Pastor, eu estou com tanto problema que eu não sei para onde ir. Eu sei para onde você tem que ir. Você tem que ir para os pés do Senhor. Você tem que ir na intimidade com Deus. Pastor, mas eu errei. Vai na intimidade com Deus, pede perdão para Ele, se arrepende. Senhor, eu me dei mal. Senhor, eu fiz coisas que não era para fazer. Senhor, me dá a direção. Está uma tempestade gigantesca, e agora, o que eu faço? Ele diz assim, calma. Calma. Porque se tudo estiver fervilhando na tua cabeça, você não vai enxergar a saída. Não consegue enxergar. E o que Jesus faz? Jesus aparece andando sobre as águas. Aparece andando sobre as águas. Foram muitas as dificuldades dos discípulos. Eles enfrentaram lutas mesmo ali naquele barco. E foi essa dificuldade, foi esse problema que moveu Jesus a ir até eles, antes que eles afundassem. Não se preocupa, queridos. Jesus está vendo você, está olhando para você. E antes que você afunde, Ele vai andar sobre as águas e até você, e vai trazer você seguro para a terra firme. Eu creio assim. Deus já fez isso comigo, Jesus já fez isso várias vezes comigo. Várias e várias vezes. Por que Jesus demorou tanto? Algumas pessoas perguntam. Os discípulos ficaram por horas. Imagina comigo, você dentro do barco, tudo escuro. Não tinha lanterna, não tinha farol, não tinha nada no barco. O tempo escuro e os discípulos na escuridão total. E o vento e as ondas. Para e imagina você dentro desse barco. Como é que você estaria? Assustador, sim ou não? Não vendo um palmo na sua frente, tudo escuro. Pois é, eles ficaram por horas ali. As ondas, o vento. E quando nós estamos em apuro, parece uma eternidade, sim ou não, irmãos? Pode durar 1 hora, mas parece que durou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano. Falei, meu Deus, o que é isso? Mas preste atenção numa coisa, queridos. Quando o mar deste mundo, quando a sua vida estiver agitada, quando os problemas, quando as ondas do pecado ameaçam ou ameaçarem a sua fé, quando tudo estiver muito escuro, irmão, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele apareça como a luz do mundo para nos salvar. Eu creio assim. Eu creio assim. Estamos acostumados a querer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Queridos, tudo passa pelo tempo. O nosso Pai, Ele sempre trabalha para que nós possamos chegar a uma maturidade para Ele entregar o que precisa ser entregue. Não adianta você orar por algo que Deus não quer te dar. Que algo que não é o tempo de Deus, o que você tem que aprender. Tem mulher que fala assim, pastor, estou orando para o meu marido se converter. E aí o filho fala para mim assim, pastor, minha mãe é terrível dentro de casa. Minha mãe provoca meu pai, minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo. Eu falo, uai, como é que ela quer que o esposo se converta? Como é que ela quer que arrume a casa? Como é que ela quer? Não tem como, irmãos. As coisas espirituais não funcionam assim como nós queremos. Funcionam como Deus quer. Como Deus quer. Ele é Deus. Nós estamos acostumados a querer as coisas do nosso jeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Do teu jeito não. Do jeito de Deus é melhor. Porque só chega na hora certa. Só chega no momento certo. Só chega quando você realmente chegou ao nível de dizer assim, não aguento mais. E Deus olhou e falou assim, eles não aguentam mais, e agora eu vou lá. Você aprendeu com isso? Sabe, Ele pode até demorar. Às vezes, gente, eu falo assim, Deus, mas precisava tudo isso. Às vezes Deus entra na provisão, na prorrogação. A gente está suando aqui, orando, ô Senhor, e quando já venceu o tempo, Deus entra na prorrogação. Ou quando não é prorrogação, Ele entra nos 10 segundos finais. Às vezes eu falo assim, Deus, pega leve aí, né? Porque tem hora que o Senhor chega em cima da hora que a gente já está suando aqui.
Mas Ele quer nos ensinar sempre algo com o que Ele faz. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que nós possamos depender completamente dEle. Que nós possamos confiar. Se Ele disse para os discípulos, passem para o outro lado, por que os discípulos não passaram? Porque ficaram presos nos problemas. Se Ele diz que você é mais que vencedor, através do Filho dEle, Jesus, através de Jesus, você tem que crer nisso e enfrentar o teu problema na autoridade do nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque há poder no nome de Jesus. Sabe, Ele aparece andando sobre as águas. Quem é que tinha conseguido esse tremendo feito? Quem? Ninguém. Ninguém. Agora preste atenção numa coisa. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Estão entendendo? Talvez você esteja esperando um milagre. Aí você está com a cabeça a 1000 por hora. A palavra é: tenha paz. A paz que o Senhor te dá excede todo entendimento. Por quê, pastor? Porque quem tem paz tem fé. E quem tem fé sabe que vai acontecer o milagre. Você está entendendo? Está entendendo? Onde Jesus está, o lugar que Ele se encontrar, o lugar que Ele chegar, tem milagre. Milagres acontecem. E a pergunta que eu faço é: Jesus está na tua casa? Jesus está na tua vida? Então se prepara. Você vai viver um tempo, vai viver dias, anos de milagres. Eu creio assim, eu creio sim. O que Jesus fez quando chegou? Primeira coisa que Jesus fez foi expulsar o medo. Ele não parou a tempestade. Ele não parou a tempestade de primeira mão. Quando Jesus chegou, o que ele falou? É um fantasma. E Jesus falou: não, calma, sou eu, andando sobre as águas. O que Pedro diz? Se é tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor. Ele foi. Aí Pedro começa a afundar, e eu volto já nisso. E Jesus toma ele pela mão e faz o que, gente? Faz o que? Coloca de volta no barco e ele entra no barco. E quando ele entra no barco, o que acontece? Tudo se acalma. Quando Jesus estiver 100% na tua casa, o vento, a tempestade, as rajadas, tudo vão parar. Tudo vai parar, sabe por quê? Porque ninguém supera o poder do Filho de Deus. Ninguém supera aquilo que Jesus recebeu nas suas mãos, poder e autoridade do Pai. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Primeira coisa que Jesus fez não foi parar a tempestade, foi expulsar o medo. E em nome de Jesus, eu declaro que o teu medo, teus receios, são expulsos da tua vida a partir de agora. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Eles pensaram que eu era um fantasma e sou eu aqui. Ou é Jesus mesmo? Acabou o medo. E agora, pastor? Os discípulos confundiram Jesus como fantasma, gente, como fantasma. Muitas vezes nós confundimos a ação de Jesus nas nossas vidas como um fantasma ou como algo por acaso. Queridos, nada é por acaso nessa terra. Nada é por acaso. Nada. Nada. O que Jesus diz? Não tenham medo. E agora eu digo, tenham coragem. Não tenham medo, tenham coragem. Sabe, quando eu olhei o desafio das cadeiras, e eu falei assim: meu Deus, 100 cadeiras, vai dar o quê? 18, 19 mil, né? Eu falei: nós vamos arrumar esse dinheiro. Estou no barco, o barco entrou, e aí veio a tempestade, para pagar a parcela, queridos, que faltava pagar. Nos faltava mais ou menos R$1.850. Aí a pastora entra na minha sala e diz assim: não tenho dinheiro para pagar as cadeiras, e agora? Deus é bom, não é, gente? Não tem dinheiro para pagar o boleto de 4.500 das cadeiras, e agora? E eu sentado tranquilo disse assim: calma, né, amor? Calma. E mulher sabe como que é, né? Ele disse assim: calma. Está tudo controlado. Tudo, queridos, eu não estava acreditando em palavra de ninguém, não.
Eu estava acreditando na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Vocês vão comprar as cadeiras, vocês vão pagar as cadeiras. Os 45 do segundo tempo, eu recebo uma mensagem. E que era, pastor? Justamente o valor que estava precisando para pagar as cadeiras. O irmão falou assim: pastor, já fiz o Pix para a conta do meu voto e está lá, pastor, as minhas cadeiras. Essa irmã comprou, abençoou a igreja com 10 cadeiras. O que é isso, pastor? Queridos, em meio à tempestade, se você não tiver paz, você não consegue enxergar a saída. Tenha paz, a paz que excede todo entendimento, e você verá Deus fazendo milagres. Deus fazendo milagres. Pastor, e agora? Como é que nós vamos pagar as cadeiras, as parcelas? São 10.180, se eu não me engano. E quer mais? Quer ver mais? Ainda tem a potência, que agora é. A potência, temos que dar uma entrada dia 17 de 3.500. É isso, Sandro? 3.000 e alguma coisa. Já pagamos em nome de Jesus. E mais não sei quantas parcelas de 1.000 e alguma coisa. Pastor, o que é isso? Como é que você vai? Já pagamos em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus sempre vai mover homens e mulheres com o coração, queridos, voltado para Ele, para a casa dEle, e vão se levantar e vão abençoar a casa do Senhor. Por quê? Porque essa tempestade, queridos, tem que haver paz em meio a ela, tem que haver paz em meio às lutas, às dificuldades, senão você não enxerga a saída, senão o milagre não vem. O que Jesus diz? Não tenha medo. Ele não falou assim, para vento, não, ele falou, não tenha medo. Está com medo, irmão? A palavra é, não tenha medo. Vai ter lutas, dificuldades, tempestade, vai. Chama Jesus para o teu barco. Chama Jesus para entrar na tua vida, chama Jesus, dependa dEle, porque Ele vai olhar para você e vai dizer, eu vou lá porque está precisando. Mas tem que ter paz. Aprenda uma coisa, um medo é incompatível com a fé. Medo e fé não andam juntos, não dá. Medo e fé não dá para andar junto. É impossível o medo e a fé andar juntos. Você pode até ter medo, mas a fé sempre tem que vencer o medo. Sempre a fé vence o medo. Posso ouvir um amém? Ou você tem fé ou você tem medo. Hã? Você tem fé ou você tem medo? É um dos dois. Você não pode ter fé e ter medo ao mesmo tempo. Ai, irmão, tu não acredita em Deus, não? Acredito. Tu não tem fé, não? Tenho, mas eu tô com medo. Não, então tu não tem fé. Então tu não acredita. Por quê, pastor? Eu creio que tudo é possível àquele que crê. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vive daquilo que você vê, você vive daquilo que você crê. Você está entendendo? Crente verdadeiro não vive do que está vendo, do que está sentindo. E eu já preguei sobre isso. Fé não é sentimento, fé é certeza, fé é convicção, fé não é emoção, fé é certeza, é convicção. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Fé é certeza, é convicção. Fé não é emoção, não é sentimento. Fé não é visão, fé é certeza, fé é convicção. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, vem, anda. Pedro começa a andar. E aqui também me remete ao começo da vida cristã. Nós quando estamos bobinhos na fé, novinhos na fé, a gente topa tudo, sim ou não? Sim ou não, gente? A gente se transforma num poderio espiritual, crendo na palavra, e a gente crê, a gente faz de tudo, aquele negócio todo, mas daqui a pouco os ventos começam a bater para um lado, para o outro, e você faz o quê? Começa a enxergar o mundo físico, começa a perder a tua fé, começa a não crer no Deus do impossível, e aí você começa a andar nessa terra por aquilo que você vê. E aí o maior problema do crente está aí. Só anda por aquilo que vê e não por aquilo que crê. Isso é, já não crê mais. Se você está andando por aquilo que você vê,
você não anda com Deus. Não dá para você andar com Deus assim. Por quê, pastor? Porque quando você anda por aquilo que você vê, você tem medo. Você não arrisca. Você não se entrega. Quando tem intimidade com Deus, o medo é vencido pela fé. Qual é o teu medo? Qual é a tua preocupação? Sabe o que eu digo para os meus aqui? Quando se convertem ou tudo mais, diga assim, olha, vem cá, eu te falo uma coisa. Antes de melhorar, vai piorar. Isso, pastor, é verdade. Como assim, pastor? Antes de melhorar, vai piorar. Por quê? Porque tua vida estava uma bagunça. A tua vida estava uma bagunça e Deus precisa arrumar. E para arrumar a bagunça que você fez na sua vida, vai doer. Você vai ter que escolher entre amigos. Você vai ter que escolher entre tantas coisas que você escolheu por conta própria, que Deus estava dizendo, não pegue aí, não faça aí. E aí você precisa tomar uma decisão. Por quê, pastor? Porque muitas vezes o teu marido vai virar as costas para você, vai ficar zangado para você. Porque muitas vezes o teu amigo não vai querer mais andar contigo. Muitas vezes as pessoas vão virar as costas para você e vão apontar, virou crentinho agora, é isso e aquilo, e a tempestade começa. Você chega para mim e fala assim, pastor, em vez da minha vida melhorar, fez para piorar. Não, meu filho, a tua vida não piorou não, a tua vida está melhorando. Deus está trabalhando na bagunça que você fez há tantos anos na tua vida. Você fez tanta bagunça na tua vida, meu filho, que agora Deus tem que arrumar. Você entregou a tua vida para Ele, a tua vida é dele, não é? Quando você compra um carro, e aquele carro está todo acidentado, o que você tem que fazer? Você tem que arrumar, não tem? Você arruma, Deus também, quando você entrega a tua vida para Ele, Ele tem que arrumar a tua vida. Ele tem que arrumar a bagunça que você fez em toda a vida que você viveu sem Ele. E isso dói. E isso, queridos, te chama ao desafio de dizer o quê? De perseverar, de andar, queridos, sobre as águas. Mas quando a tempestade passa, quando a luta passa, o que acontece? Bonança. Vem a alegria. Você olha para Deus e diz assim, obrigado, Senhor. Você precisa dizer, a minha confiança está no Senhor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A minha confiança está no Senhor. Você crê nisso? Crê nisso? A sua confiança está no Senhor? Onde está a nossa confiança? No teu trabalho? Está no teu trabalho a tua confiança? Está o que? No salário que você recebe? Está em que? No teu emprego, na tua empresa? Onde está a tua confiança? Pastor, a minha confiança está no Senhor. Eu creio que é assim, sim ou não? Sim ou não, gente? Jesus fez Pedro andar sobre as águas. Por que Pedro afundou? Quem pode me dizer? Porque ele olhou para o vento, ele viu o vento batendo. Ele perdeu a confiança em Jesus. O vento vai bater. A luta vai chegar. Eu tenho uma palavra para você. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Você está entendendo? Não tira os olhos de Jesus. Pastor, mas está doendo, está apertado, está isso. Não tira os olhos de Jesus. Continua andando. Continua andando. Porque quando você chegar até Jesus, Ele vai te abraçar e vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. E aí você vai vencer. E aí a luta vai passar. Pedro pediu o que muitos discípulos tinham vergonha de pedir. Ou não tiveram coragem ou medo de pedir. Pedro pediu. Será que você tem essa coragem? Será que você tem essa coragem? Eu amo um cântico, o pessoal fala até que é minha música. Se o mar e submergir a tua mão. Tá vendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? A fé é isso.
A fé é a confiança, crer que o Senhor segura a tua mão nos momentos difíceis em que você não dá conta, fala assim, eu não dou conta. Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, bateu os olhos no vento, começou a afundar. E Jesus apressadamente tomou ele pelas mãos, levou de volta para o barco. Queridos, presta atenção no que eu quero dizer para você. Confiar no Senhor é ter certeza que Ele está trabalhando em teu favor. Embora você não esteja vendo, embora você diga assim, que situação é essa que eu estou vivendo? Eu não vejo saída, eu não vejo saída. Você está de olho na tempestade, no vento. Para de olhar para o vento e começa a olhar para Jesus. Foca em Jesus, foca em Jesus. Porque se ainda você andar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer medo, você não vai ter medo. Por quê, pastor? Porque Ele vai andar contigo. Ele vai andar contigo. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, seja ousado em fé. Acredite, se Deus mandou, você vai chegar. Você vai chegar. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, tem muita gente dizendo que eu não vou chegar. Mas eu estou dizendo para você, você vai chegar pelo poder que há no nome de Jesus. Você não vai olhar para trás, você vai olhar para frente. Você não vai olhar para as tempestades, você vai olhar, o foco nosso é Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você precisa tomar decisões na sua vida. E essas decisões vão doer, vão. Mas Ele é o bálsamo de Gileade. Estão entendendo o que é isso? Para andar uma vida perfeita e agradável ao Senhor, precisa renunciar a este mundo. De que lado você está? De que lado você está? Da multidão? Ou do lado da oração, da intimidade, da certeza e da fé? Sabe o que é multidão?